Por que duas rendas estão destruindo sua segurança financeira? Ter duas rendas parece uma das decisões mais responsáveis que um casal pode tomar. Dois salários entrando todo mês, duas fontes de estabilidade, mais dinheiro, mais conforto, mais segurança. Pelo menos é isso que todo mundo acredita. Esse é o modelo moderno idealizado. Os dois trabalham, os dois crescem, os dois prosperam. A promessa é simples: se uma renda já traz estabilidade, duas trazem tranquilidade definitiva. Mas deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Se duas rendas realmente significassem segurança, por que tantas famílias que ganham bem vivem pressionadas? Por que tantas pessoas que estão no melhor momento financeiro da vida ainda carregam ansiedade? Por que existe tanto medo de perder o padrão? Algo nessa conta não fecha. E quando uma conta não fecha, o erro geralmente não está no número, está na estrutura. A promessa que funciona no começo. Quando duas rendas começam a entrar, a sensação é de crescimento. A renda dobra, as possibilidades dobram, o alívio chega. Vocês melhoram de casa, melhoram de carro, escolhem um bairro melhor, colocam os filhos em uma escola mais cara, viajam mais. A vida expande. E expansão é prazerosa. É a recompensa por anos de esforço. Só que é exatamente aqui que o risco começa. Porque segurança financeira não é medida no melhor momento da sua vida. Ela é medida na pior fase. E quase ninguém estrutura a própria vida pensando na pior fase. O problema não é ganhar mais. Ganhar mais não é o erro. Melhorar de vida não é o erro. O erro é estruturar a vida assumindo que o melhor cenário é permanente. Quando duas rendas entram, a tendência natural não é manter o padrão antigo e investir a diferença. A tendência natural é ajustar o padrão ao novo nível de ganho. Agora dá para financiar algo maior. Agora dá para assumir mais parcela. Agora dá para subir de nível. Tudo parece justificável. E muitas vezes é. O problema é que nesse processo a margem desaparece. O conceito que define tudo: margem. Margem é o espaço entre quanto você ganha e quanto você precisa ganhar para sobreviver. Margem é o que absorve impacto, é o que transforma crise em ajuste e não em colapso. Quando o padrão sobe junto com a renda, a margem diminui silenciosamente. Não acontece de uma vez, é gradual. Pequenas melhorias, pequenos compromissos, pequenas parcelas, até que um dia você percebe: você ganha muito, mas precisa ganhar muito. E essa diferença muda tudo. A ilusão da segurança dupla. Imagine uma família que vivia com 12 mil por mês. Com duas rendas passam a ganhar 20 mil. Se mantivessem o padrão e investissem a diferença, em poucos anos teriam patrimônio sólido. Mas o que acontece na maioria das vezes? O padrão sobe para 18 ou 19 mil. Agora, aquela família que ganha muito depende estruturalmente das duas rendas. Se uma falhar, não há ajuste suave, há choque. E é aqui que a ilusão começa a rachar. Duas rendas não criaram segurança, criaram expansão. E expansão sem margem gera dependência. 2 pontos de vulnerabilidade. Duas rendas significam também 2 pontos de risco. 2 empregos sujeitos à demissão, 2 ambientes corporativos instáveis, 2 níveis de estresse, 2 riscos de burnout. Quando a estrutura só funciona com os 2 salários ativos, você criou um sistema que não pode falhar. E qualquer sistema que não pode falhar é frágil. Uma crise econômica, uma doença, uma mudança no mercado, um problema familiar. Se a estrutura não aguenta, o que existia não era segurança, era conforto sustentado por dependência. O ciclo invisível da pressão. Quando duas rendas viram necessidade estrutural, um ciclo começa. O padrão sobe, os custos fixos aumentam, a margem diminui, o medo de perder renda cresce, a tolerância a ambientes tóxicos aumenta, a liberdade diminui. Externamente parece sucesso, internamente existe tensão constante. Não posso perder esse emprego, não posso desacelerar, não posso errar. Sem perceber, vocês trocaram liberdade por padrão. Quando a engrenagem para. Imagine um e-mail inesperado. Uma reunião fora da agenda, uma demissão. Em poucas horas, uma das rendas desaparece. Se existe margem, o padrão encolhe temporariamente. Se não existe margem, a vida entra em crise. Cartão vira extensão de renda.
Investimentos são liquidados às pressas, decisões são tomadas com desespero. Isso revela uma verdade dura. Vocês não estavam seguros, estavam sustentados. Conforto não é proteção. Existe um medo silencioso que muitas famílias carregam, o medo de descer de padrão. Não é medo de passar fome, é medo de regredir. E esse medo faz as pessoas defenderem o padrão com dívida. Mas padrão não é proteção, margem é proteção. Segurança real. Segurança financeira não é ganhar muito, ter status, ter bens financiados. Segurança financeira é conseguir manter a vida quando algo dá errado, ter reserva robusta, ter ativos gerando renda, ter custo fixo proporcionalmente controlado, ter flexibilidade. Famílias verdadeiramente seguras não são as que mais ganham, são as que menos dependem. Duas rendas como acelerador. Duas rendas podem ser extremamente poderosas. Se usadas para quitar dívidas, construir reserva forte, investir consistentemente, criar renda passiva, reduzir dependência futura, elas aceleram liberdade. Mas se usadas para inflar padrão e assumir compromissos fixos altos, criam prisão sofisticada. A pergunta é simples: você precisa das duas rendas ou escolhe ter as duas? Se precisa desesperadamente, sua estrutura é frágil. Se escolhe ter, sua estrutura é forte. Liberdade começa quando você precisa de menos para viver bem. Liberdade financeira não começa quando você ganha mais. Começa quando você precisa de menos para viver bem. Não significa viver pequeno, significa viver estrategicamente. Separar conforto de segurança. Entender que expansão sem margem é risco. Construir vida que aguenta impacto. A última pergunta. Se amanhã uma das rendas desaparecer, sua vida encolhe ou colapsa. Você teria meses de tranquilidade ou semanas de pânico? Essa resposta revela mais sobre sua segurança do que qualquer valor na sua conta, porque estabilidade não é medida no auge, é medida na queda. Se essa mensagem mexeu com você, é porque algo aí dentro já sabia dessa verdade. Segurança não é quantidade de renda, é qualidade da estrutura. Se você escolhe margem em vez de ilusão, comenta aqui: eu escolho margem. Se inscreve no canal. Aqui a gente não fala só de ganhar dinheiro, a gente fala de construir estrutura, de construir resistência, de construir liberdade real. E o próximo vídeo vai te mostrar como transformar duas rendas em acelerador de independência e não em dependência silenciosa. Clica nele agora, porque a verdadeira segurança não está em ter duas rendas, está em não precisar desesperadamente das duas.